Olá pessoal, bem-vindo ao canal Física no Ar. Hoje irei resolver um exame da 10ª classe 2019, primeira época. A primeira questão diz o seguinte: assinale com V as afirmações verdadeiras e com F as falsas. A figura 1 mostra um eletroscópio de folhas inicialmente neutra, do qual se aproxima um bastão eletrizado com carga de sinal desconhecido. Observa-se que com a aproximação do bastão, as folhas do eletroscópio se abrem. Nesse caso, pode-se dizer que a linha A carga do bastão é positiva, a linha B, a carga das folhas é negativa, a linha C, com a aproximação do bastão, alguns protões são atraídos das folhas para o bastão do eletroscópio. Assim, vamos analisar o eletroscópio. Dá para entender que alguns eletrões saíram do eletroscópio para quê? Né? Significa que foram atraídos por indução com esse bastão. Então, significa que se foram atraídos, esse bastão tem cargas positivas. Então, podemos ver que a linha A é verdadeira, porque diz que a carga do bastão é positiva. Então, a linha A, ficamos com verdadeira. Ok? A linha B diz a carga das folhas é negativa. Não é verdade, porque se os eletrões que estavam aqui foram atraídos por bastão, significa que aqui temos as cargas positivas. Então, a linha B é falsa. A linha C diz, com a aproximação do bastão, alguns protões são atraídos das folhas para o bastão do eletroscópio. Não é verdade, porque nunca serão atraídos, os protões nunca serão atraídos, sempre são os eletrões. Então a linha C é falso, ok? Número 2 diz o seguinte: o gráfico da figura 2 representa a intensidade da corrente elétrica em um fio condutor, em função do tempo. Qual é, em coulombs, a carga elétrica que passa por uma secção reta do condutor nos primeiros 0,5 segundos, ok? Temos essa figura e vamos extrair os dados nessa figura, ok? Dados. Ok, a intensidade da corrente é igual a 4 amperes. E segundo o exercício, né, pede a carga nos primeiros 0,5 segundos. Então o tempo é igual a 0,5 segundos. Pedem okay, a carga. Ok? E a fórmula, né, junto com a resolução, sabemos que a intensidade da corrente é igual a carga sobre a variação do tempo, né? Ok? Carga sobre a variação do tempo. Então, a carga, vamos isolar a carga, vai ser igual à intensidade, produz meios, produz extremos, né? A carga vai ser igual à intensidade da corrente vezes a variação do tempo. E a carga vai ficar igual, a intensidade da corrente é 4, né, vezes 0,5. A carga vai ficar igual a 4 vezes 0,5 é igual a 2 coulombs. Diz o seguinte: a figura 3 representa um circuito elétrico. Determine em unidades SI a linha A resistência equivalente, a linha B, a diferença de potencial entre os pontos A e B. Ok? Então, vamos extrair os dados nesse circuito, né? Podemos dizer que a resistência R1 é igual a 10 ohms e a resistência R2 é igual a 20 ohms. Ok? E aqui temos a DDP, que é igual a diferença de potencial nesse todo circuito é igual a 30 volts. Ok? Pedem a intensidade, né? Não, pedem a resistência total, né? E a DDP nos pontos A e B, né? Ok, então vamos para a fórmula e a resolução. Bom, já que se trata de um circuito em série, né? Já que é uma associação em série, nós podemos dizer que a resistência total é igual ao somatório de todas as resistências, que vai ser igual a R1 mais R2, ok? E a resistência total vai ficar igual a 10 ohms mais 20 ohms. A resistência total vai ficar igual a 30 ohms, ok? Então, a linha B pede a DDP nos pontos A e B, ok? Então, para achar a DDP nos pontos A e B, nós primeiro temos que achar a intensidade nesse circuito. E a intensidade da corrente, né? Podemos colocar a primeira lei de Ohm, né? Nós podemos dizer que a resistência é igual a tensão sobre a intensidade, né? Então, podemos dizer que a intensidade total vai ficar igual a tensão total sobre resistência total.
isso vai ficar igual, a tensão total é igual a 30 volts sobre 30 ohms, que é igual a 1 ampere, ok? Então, a tensão no ponto A e B, ok? Já que se trata de uma associação em série, significa que a intensidade da corrente que passa nessa resistência é igual à intensidade de corrente que passa nessa resistência, ok? Então, a, a intensidade da corrente, né, a DDP nos pontos A e B é igual a resistência 2 vezes a intensidade. Então, a intensidade da corrente, não, a DDP nos pontos A e B é igual a resistência 2, que é igual a 20, vezes a intensidade, que é igual a 1. Então, a DDP nos pontos A e B é igual a 20 volts. E esse é o resultado final. Ok? O gráfico número 4 diz o seguinte: o gráfico representado na figura 4 mostra a variação da corrente elétrica que percorre um condutor, em função da diferença de potencial aplicada entre os seus extremos. Determine em unidades SI a O a linha A. Resistência elétrica do condutor. B. Potência dissipada no condutor quando a corrente que o atravessa é de 10 amperes. A linha C. Energia dissipada no condutor em 1,5 minutos quando se aplica uma tensão de 6 volts entre os seus extremos. Ok. Temos aqui esse gráfico, né? Podemos extrair os dados para a linha A. Ok, vamos pegar um ponto aqui. Vamos dizer que a tensão, vamos chegar esse ponto aqui. A tensão é igual a 20 volts, né? E a intensidade, quando a tensão é de 20 volts, a intensidade é igual a 2 amperes, né? Podiam até fazer a variação de tensão e a variação da intensidade, mas podem usar esse método, né? Então, a linha A pede a resistência. Ok, então, a fórmula e a resolução. Resistência é igual a tensão sobre intensidade. Então, resistência é igual a tensão é de 20 volts sobre a intensidade de 2 amperes. Então, a intensidade vai ficar 10 ohms. Ok? A linha B. A linha B, vamos extrair os dados. A linha B pede a potência dissipada no condutor quando a corrente que o atravessa é de 10 amperes, né? Dados. A corrente que o atravessa é de 10 amperes, então a intensidade é igual a 10 amperes. E temos a resistência aqui do condutor, que é igual, a resistência elétrica do condutor é igual a 10 ohms. Pedem a potência, né? A potência. Podemos ir para a fórmula e a resolução. Ok, nós sabemos que a potência é igual a tensão vezes a intensidade. Nós não temos já a tensão. Então, nós podemos dizer que a potência é igual. Podemos substituir, né? Podemos isolar a potência, a tensão nesse caso. Podemos isolar a tensão nesse ponto aqui, nessa forma. Ao isolar a tensão aqui, vamos ficar com aqui. A tensão vai ficar resistência vezes intensidade, vezes essa intensidade aqui. Então, potência vai ficar igual a resistência vezes intensidade ao quadrado. Então, potência vai ficar igual a resistência, que é de 10, vezes a intensidade é de 10 ao quadrado. Então, potência é igual a 10 vezes 100. Então, potência é igual a 1000 watts. Ok? Potência é igual a 1000 watts. Ok, a linha C. A linha C pede energia dissipada em 1,5 minutos quando se aplica a tensão de 6 volts. Ok, vamos extrair os dados. Temos o tempo, que é igual a 1,5 minutos. Ok, nós sabemos que 1 minuto está para 60 segundos. Então, 1,5 minutos está para x. Então, para converter isto aqui, né, é só fazer produzir vezes produzir simples. É igual a x vezes 1 minuto, que é igual a 1,5 minutos vezes 60 segundos. Então, x é igual a... Isso aqui é igual a 90 segundos, né?
Então, o tempo aqui vai ficar 60, 90 minutos, desculpa, 90 segundos. Ok, já convertemos o tempo de 1,5 minutos para 90 minutos, 90 segundos. Ok, então, temos a tensão é de 6 volts. Então, pede a energia. Nós sabemos, né? Fórmula e resolução. A energia é igual a potência vezes a variação do tempo. Então, a energia é igual a potência. A potência sabemos que é igual a tensão vezes a intensidade vezes a variação do tempo. Então, a energia é igual a potência. Potência nós temos, vezes a intensidade não temos. Já que não temos a intensidade, nós podemos isolar a intensidade nessa fórmula aqui. Ao isolar a intensidade, né? Ao isolar a intensidade, vamos ficar com tensão sobre resistência vezes a variação do tempo. Opa. Então, a energia vai ficar igual a tensão ao quadrado sobre resistência vezes a variação do tempo. Então, a energia vai ficar igual a tensão. Tensão nós dissemos que é de 6 volts. 6 ao quadrado sobre a resistência é de... A resistência continua sendo 10 ohms. Ok? Então, energia... Ok, aqui. O tempo 90 segundos. Resistência 10. Então, energia é igual a 36 sobre 10 vezes 90. Então, energia vai ficar igual. Este simplifica com este, então energia é igual a 36 vezes 9. Energia é igual a 36 vezes 9 é igual a 324 joules. 324 joules. Essa aqui que é a energia. Ok? E o exercício número 5 diz o seguinte. A figura 5 representa um ponto P nas proximidades de um ímã em função da barra. Sabendo que N corresponde ao polo norte da bússola e S ao polo sul, qual será a orientação de uma agulha magnética colocada no ponto P? Ok, observando as opções, né? Eu ficaria com a opção B. Observa que no gráfico temos o ímã, tem o polo sul e o polo norte. Então, o ponto P, a agulha magnética, vai ter uma situação semelhante, né? Que vai ficar o polo sul e o polo norte. Então, vamos ficar com a linha B, né? Número 6. Número 6 diz o seguinte. Indique a alternativa que melhor completa a afirmação seguinte. Ok. A histórica experiência de Oersted, que unificou a eletricidade e o magnetismo, pode ser realizada por qualquer pessoa, bastando para tal que ela disponha de uma pilha comum, de lanterna, de um fio elétrico e de um ou uma... Ok, temos a linha A, eletroscópio, B, interruptor, C, lâmpada e D, bússola. Ok, a melhor opção aqui seria interruptor, né? É simples, é só ver a experiência de Oersted. Nós teremos um interruptor, uma bússola, lanterna, fio condutor e não teremos um eletroscópio, nenhuma lâmpada e nenhuma bússola na experiência de Oersted, mas sim um interruptor. Ok? A linha B, que é a opção correta. Número 7. Número 7 diz o seguinte. A figura 6 representa uma onda mecânica que se propaga num dado meio. Determine em unidades SI a linha A, amplitude, B, a velocidade de propagação de onda, se seu período é de 0,4 segundos. Ok, vamos analisar. Temos aqui essa figura, ok? Então, a amplitude seria a distância daqui até aqui, né? Então, a amplitude é simples. A amplitude é igual a 15 centímetros. Essa aqui que é a linha A, ok? A linha B, né? A linha B pede a velocidade de propagação. Então, vamos extrair os dados para a linha B.
dados para a linha B. Temos o período, que é igual a 0,4. Ok. Então, fórmula e resolução. Então, nós sabemos que a velocidade é igual a comprimento da onda sobre o período. Quando é que dá o comprimento da onda? Nós temos aqui, no gráfico, temos aqui uma, duas e meias. Ok, temos aqui uma onda, outra onda aqui e metade de uma onda aqui. Então, isso aqui vai ficar 2,5. Ok. Então, nós podemos dizer que o comprimento de onda, né, é 2,5. Comprimento de onda é igual a 50, que é essa distância aqui. Então, o comprimento de onda vai ficar igual a 50 dividido por 2,5. Então, comprimento de onda vai ficar igual a 20 metros. Então, podemos levar esse 20 metros e substituir aqui na forma. Então, a velocidade vai ficar igual ao comprimento de onda, que é 20, dividido pelo período. O período é de 0,4 segundos, então 0,4. Então, a velocidade vai ficar 50 metros por segundo. 50 metros por segundo. Ok? O exercício 8 diz o seguinte: uma partícula oscila ao longo do eixo OY com movimento harmônico simples. De acordo com o gráfico representado na figura 7, determine em unidade SI a linha A, período, B, a frequência. Ok? Então, para determinar o período, nós sabemos que o período é o tempo necessário para se fazer uma volta completa. Então, ao analisar essa figura, né, dá para ver que daqui até aqui é uma meia volta. Então, daqui para aqui é uma volta completa. Então, o nosso período seria 0,2. 0,2 segundos. Esse é o nosso período. E pedem a frequência. Nós sabemos que a frequência é igual a 1 sobre período. Então, 1 sobre o período é de 0,2. Então, a frequência é igual a 5 Hz. Essa é a nossa frequência. Número 9. Número 9 diz o seguinte: o gráfico da figura 8 representa o movimento de um ponto material ao longo de um ponto material em movimento. Determine em unidade SI a linha A, movimento inicial a velocidade inicial do movimento. A linha B, aceleração do movimento. Ok. A linha A pede a velocidade inicial. Ok, nós sabemos que a velocidade inicial nesse gráfico seria 20. Então, velocidade inicial é igual a 20. A linha B, a aceleração do movimento. A aceleração, né? A aceleração é igual a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Então, a aceleração é igual a velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial. A aceleração é igual a velocidade final, que é 28, menos velocidade inicial é 20, sobre tempo final é 4 menos 0. A aceleração é igual a 28 menos 20, que é 8, sobre 4, é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. E o número 9 já está feito. Ficamos com o último exercício, que é 10. Número 10 diz o seguinte: um corpo é largado do alto de uma torre de 120 metros de altura, ok? Em relação ao Sol. Qual é a unidade SI? A linha A, o tempo gasto para atingir o Sol. A linha B, a velocidade do corpo ao atingir o Sol. Temos aqui uma torre, né? E um corpo que é largado aqui.
já que foi largado, a velocidade inicial é igual a zero, ok? É igual a zero. E essa torre tem uma altura altura igual a 125 metros. Ok, vamos extrair os dados. Velocidade inicial é igual a zero. A altura, podemos dizer a altura máxima, é igual a 125 metros. Então, pedem o tempo e a velocidade final. Fórmula, resolução. Para achar o tempo, né, nós podemos dizer que a altura, né, é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2, né? Ou podemos usar podemos usar essa relação de espaço é igual a espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2, né? A velocidade inicial é zero, o espaço inicial é zero, então ficamos com S igual a t ao quadrado sobre 2, mesma coisa. Então, vamos isolar o t ao quadrado. T ao quadrado vai ficar igual, esse 2 passa para aqui, vai ficar 2 vezes S sobre 2 vezes S ou H, né? Pode ser H. Então, dividido pela gravidade. T vai ficar igual a raiz de 2 vezes S sobre gravidade. T vai ficar igual a raiz de 2 vezes 120 dividido por, vamos adotar a gravidade igual a 10. Então, T vai ficar igual a raiz de 250 dividido por 10. Isso aqui vai ficar 5 segundos. Tempo 5 segundos. Então, ok, já que temos t igual a 5 segundos, né, podemos achar a velocidade. Para achar a velocidade, podemos usar a forma de Torricello, né, que diz que a velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais a 2 vezes a gravidade vezes a altura máxima. Então, a velocidade inicial é zero. Então, a velocidade final é igual a raiz de 2 vezes a gravidade vezes a altura máxima. Velocidade é igual a raiz de 2 vezes 10 vezes a altura máxima, 125. Então, a velocidade vai ficar igual a raiz de 20 vezes 125. A velocidade vai ser igual a 20 vezes... Sim, vamos ficar com raiz de 2500. E velocidade vai ficar igual a raiz de 2550 metros por segundo. Então, essa é a velocidade. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.